Este é João, este é Lucas. Ambos têm 10 anos de idade e vivem lado a lado. Mesma rua, mesma escola. Famílias com condições econômicas semelhantes. A mesma origem social. Mas quando olhamos com um olhar crítico, e principalmente estatístico, percebemos que suas trajetórias tendem a seguir caminhos diferentes. João provavelmente se sente mais acolhido e respeitado no ambiente escolar. Lucas, por outro lado, pode enfrentar mais situações de exclusão ou desconfiança. Ao crescerem, durante a adolescência e juventude, Lucas tem mais chances de sofrer abordagens policiais. Na verdade, ele tem mais chances de ser morto por policiais. No mercado de trabalho, o cenário também é desigual. Mesmo com o mesmo nível de escolaridade, Lucas provavelmente sofrerá mais com o desemprego. E se os dois ocuparem o mesmo cargo, é provável que Lucas receba um salário menor que João. Esses são apenas alguns exemplos que, embora tenham nascido iguais perante a lei e socialmente parecidos, eles não são vistos da mesma forma pela sociedade. Essa história criada aborda de forma simples e direta a discriminação racial sofrida pela população negra na sociedade brasileira. Mas, por que é comum normalizar essa situação? O que leva pessoas conscientes e bem-intencionadas a aceitar certas segregações não oficiais? Por que normalizamos que a maioria dos presos, moradores de rua e trabalhadores em condições ruins sejam negros? Quais são os motivos de tudo isso estar tão enraizado na nossa sociedade? Os motivos são históricos, né? Então, se você parar para pensar que o Brasil tem uma história de 500 anos, considerando o período em que ele foi colônia, né? Claro, considerando a relação do Brasil com os colonizadores, e que durante todo esse tempo, né, durante a maior parte desse tempo, né, a escravidão foi uma instituição fundamental para a sociedade brasileira, né, não tem como negar que essa instituição, né, moldou muito da compreensão e da visão de mundo das pessoas no Brasil e do próprio Estado brasileiro, né, da própria organização social, né? Então, sendo a escravidão, por exemplo, uma pedra fundamental da economia brasileira, sendo a justiça brasileira, o direito moldado para garantir a propriedade privada do negro enquanto condição de objeto, né? Sendo os conceitos de família, né, formulados de acordo com aquilo que era a família livre de fato, né, e a situação do negro que era particular, né? Sendo a própria igreja, né, a religião, que tinha um poder imenso, né, durante todo esse processo histórico, um baluarte da defesa e justificação da escravidão, da condição do negro durante todo esse período, né? É óbvio que a sociedade como um todo foi marcada pela naturalização do trabalho escravizado, né, e da condição do negro enquanto pessoa em uma categoria inferior. E esse tipo de condicionamento histórico, secular, você não desfaz meramente por leis, né? Então a lei é um processo importante, né, mas é apenas o início do processo, né? Então, uma vez a escravidão sendo abolida pela lei, formalmente, né, tem-se o desafio de fazer com que a sociedade atenda justamente, de maneira prática e material, a liberdade que o negro merece de fato, né? Então, uma vez que, pela história do Brasil, se comprova, né, que a lei veio a ser dada, mas que não foram tomadas medidas sociais diretas para realmente mudar a condição do negro, nós conseguimos explicar até com certa facilidade, né, por que esse processo de segregação permanece na sociedade hoje. É porque o Estado brasileiro nunca olhou para esse assunto com a devida sinceridade, honestidade, para assumir a responsabilidade que ele teve na manutenção do negro nessa condição, de modo que hoje em dia as pessoas continuam naturalizando a situação do negro como uma pessoa ou um ser em condição inferior,
e assim não conseguem nem perceber, né, a violência que é exercida contra essa população, dado que, se uma violência é naturalizada durante muito tempo, né, as pessoas realmente não conseguem percebê-la como violência. Agora sabemos que a discriminação racial é estrutural, histórica e política. Ela tem como requisito fundamental o poder, ou seja, a possibilidade efetiva do uso da força. As abordagens e violências físicas policiais desproporcionais sofridas pelos negros é um bom exemplo disso. Na rodoviária de Brasília, eu estava andando em direção ao ponto onde eu ia pegar o ônibus e tinha uma mulher negra que estava sendo dominada por 2 guardas e ela tinha roubado um material lá, uma roupa de um vendedor que ficava ali numa das bancas da rodoviária. E o vendedor estava estimulando os guardas a baterem na mulher, porque aparentemente ela já tinha feito aquilo antes, e os guardas estavam segurando ela muito forte, enforcando, e ela estava se negando a entregar a bolsa, né, onde estaria lá o material que ela tinha roubado. E eles ficaram realmente pressionando a mão e, em um momento dado, o pescoço dela também, até que jogaram spray de pimenta no rosto dela, e ela começou a passar mal, começou a agonizar lá no chão. E aí eles pegaram a bolsa, pegaram o material e devolveram para o cara. O cara ainda queria que eles fizessem mais coisas com ela, né? E só depois disso que deixaram ela ir, né? Então eu acho que foi a cena mais pesada, que eu acredito que tem a ver com a discriminação racial, porque não aconteceria se a pessoa não fosse justamente daquela condição, né? Mulher e negra, né? Estando sozinha e numa situação em que a sociedade valida a violência que foi o furto que ela teria cometido, né? Então, por exemplo, na cabeça das pessoas presentes ali, daquelas que estavam querendo o linchamento e a violência contra ela, o fato de ela ter furtado aquela peça de roupa, né, era motivo para que a violência fosse exercida contra ela, né? Mas, de uma perspectiva mais distante e mais isenta, é óbvio que o nível de agressão a qual ela foi submetida não era proporcional, né, ao tipo de delito que ela tinha cometido, né? Era algo muito mais pesado. Inclusive, o que eles estavam pedindo para fazer era mais pesado ainda, né? Porque queriam que espancassem ela. As pessoas, de forma inconsciente, passaram a perceber e tratar grupos raciais de maneira diferente, atribuindo valores distintos a eles, muitas vezes reproduzindo preconceitos enraizados na sociedade. Como combater isso? As medidas perpassam, né, por política e por sociedade, né? Ações individuais e ações coletivas, né? Então, esses 2 tipos de ações meio que são indissociáveis, e eu penso que não há uma perspectiva real de superar o racismo, a não ser pela combinação desses 2 tipos de ações sendo levadas a cabo de maneira satisfatória, né? Então, ações coletivas, né, se refletem em medidas políticas, né? Então, por exemplo, né, uma incompreensão que as pessoas têm acerca do que é o sistema de cotas, né? O sistema de cotas tem como fundamento que o justifica o conceito de reparação histórica, né? E eu percebo que muitas das pessoas que têm algo contra o sistema de cotas não entendem o que seria essa reparação histórica, dada a resistência que elas apresentam contra isso e a resposta que elas dão quanto a esse fato, né? Então, por exemplo, uma pessoa branca de hoje pode achar injusto o conceito de reparação histórica, dado que ela, sendo branca, não é a mesma pessoa branca que no passado escravizou os africanos, de modo que não seria justo responsabilizá-la, ela branco contemporâneo, quanto a ações dos brancos do passado. E falando isso, né, essas pessoas demonstram não compreender que quem exerce a reparação histórica é o Estado brasileiro, né? Então, por mais que todo tipo de artifício argumentativo seja lançado para tentar amenizar a responsabilidade dos brasileiros e dos portugueses no processo, né? Por mais que invoquem o fato de que havia escravidão na África, de que os próprios povos africanos capturavam e vendiam os seus inimigos para os portugueses, por mais que esse tipo de evento seja invocado para tentar amenizar a responsabilidade dos brancos no processo, né? É inegável, permanece inconfundível o fato de que os brancos efetivamente foram até os portos negociar e, portanto, tornaram possível e incentivaram que aquilo ali continuasse sendo feito, né?
e tiveram uma participação importantíssima nisso, crucial, né? E que o Brasil, mesmo depois de ter se tornado um país independente, de ter adquirido a sua soberania, continuou mantendo esse processo ativo, né? Continuou financiando esse processo, tornando possível, né? E consequentemente, garantindo tudo o que acontecia e que mantinha a escravidão possível por meio até das instituições do país, né? Por exemplo, o direito, né? As leis garantiam que isso fosse possível, né? E, finalmente, né, mesmo depois de uma lei ter sido aprovada abolindo a escravidão, né, o Brasil, enquanto Estado, não tomou ações devidas para reparar o dano que ele tinha causado àquelas populações que foram trazidas para cá à força, né? Então, isso aí é uma constatação histórica, né? Não tem como você negar que isso aconteceu e que o Brasil, enquanto Estado, teve um papel preponderante nisso, né? Dado que você sabe disso e dado que você percebe que as consequências disso se refletem hoje de maneira indelével também, porque os números estão aí para mostrar isso, né, em termos de população carcerária, em termos de populações na pobreza, as comparações são feitas e a conclusão sempre se mostra óbvia, né, e bastante clara de que os negros são prejudicados. Uma vez que você junta essas duas coisas, não tem como você negar que o Estado fez algo para que isso acontecesse e depois não fez nada para que isso fosse remediado, né? Então, uma política como o sistema de cotas seria menos do mínimo para tentar arranhar, né, o dano que foi causado contra essa população. E é claro, né, o óbvio tem que ser dito, mas é quase que desnecessário dizer devido ao grau de gravidade da situação, né? Tudo bem, o sistema de cotas não resolve, não é? Mas até onde nós conseguimos agir, dado o contexto político da atualidade, né, já é muito melhor do que nada, né? E é claro, né, propostas mais efetivas e permanentes devem ser pensadas de maneira a tornar o sistema de cotas desnecessário. Mas isso demanda tempo, né? Isso demanda regularidade e permanência na ação, e nós ainda estamos nesse processo, né? Infelizmente, dado esse tempo em que o sistema já existe, nós já podemos afirmar que, com certeza, ele exerce um efeito muito positivo na vida da população negra. E, para além disso, que é uma coisa pontual, eu penso que deve haver, em termos do âmbito individual, né, a atuação da educação, né? E aí mostra-se a indissociabilidade da política, né? Porque a educação, enquanto uma atividade da escola, também é pensada pelo governo, também é uma ação política, né? Mas a partir da conscientização que é exercida nas escolas e que se dá primordialmente pela discussão do tema, né? Por colocar isso em pauta, né? A partir disso, né, posturas individuais podem ser mudadas de modo a cada pessoa se tornar uma célula de combate ao racismo na sociedade, e com isso nós podemos ter, né, de maneira mais visível e palpável, uma mudança sendo exercida na sociedade, né? Então, para além das ações afirmativas, né, a educação se pautar por essas questões, me parece dois caminhos que são indispensáveis para combater o racismo.